E aí, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui perseverantes nas nossas reflexões e leituras até encerrarmos esse projeto aqui de todo o Evangelho escrito por Mateus, o Evangelho de Jesus. Nós já estamos aí no capítulo 26. Se você ainda não nos conhece ou não nos acompanha, entre aí no nosso canal, se inscreva, curte, compartilhe esses vídeos para que a palavra de Deus alcance mais vidas, mais pessoas, né? E nós estamos aqui desde o capítulo 1, comentando, refletindo cada trecho da palavra de Deus. E eu sempre lembro de você fazer, né, acompanhando com a gente a leitura e fazer a sua própria reflexão. É muito importante isso e que o Espírito Santo possa falar e trabalhar no seu coração também. Vamos para a nossa leitura de hoje. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 1, diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês não incomodam esta mulher? Por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Até aqui nossa leitura. Nós encerramos no último vídeo o sermão profético de Jesus, falamos das últimas 3 parábolas, né? E aí em sequência aqui, nós vemos no versículo 1 que diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, e quais palavras foram? Todo o sermão profético que está descrito em Mateus 24 e 25. É um trecho, né, do sermão profético de Jesus falando sobre a sua segunda vinda e os acontecimentos e tudo mais. E aí quando ele encerra isso, inicia esse trecho aqui que nós estamos lendo. E esse trecho do capítulo 26, nós estamos iniciando aqui todo o processo que se inicia para o momento da crucificação de Jesus. Aqui é todo o contexto já está preparando para isso, tanto é que Jesus já está falando isso para os discípulos no versículo 2. Ele diz assim: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E Jesus falou isso poucas vezes para os discípulos. Se não me falha a memória, nesse evangelho foram 2 ou 3 vezes apenas em que ele cita especificamente sobre a sua crucificação. Por conta de toda a ideia, de todo o contexto que eles tinham messiânico, né? Jesus foi trabalhando isso e de forma muito específica e pontual, ele falava nos momentos certos. E aqui Jesus estava falando. E detalhe, né, para que toda a profecia se cumprisse, Jesus seria crucificado na Páscoa. E o que era a Páscoa, né? Se nós olharmos lá em Êxodo, o que significava a Páscoa,
foi a libertação do povo judeu, do povo hebreu, na verdade, né? E aí o que acontecia? Era passado sangue nos portais das casas de um cordeiro inocente sacrificado, de um animal sem defeito, perfeito, né? Sacrificado. E é exatamente a ilustração em que nós vemos do que aconteceria na crucificação de Cristo, né? O sangue derramado para a libertação de um povo, né? Um cordeiro sacrificado para a libertação do povo. Vamos lá. E quem fez isso, né? Quem estava preparando todo esse contexto da morte de Jesus? E nós vemos aqui, versículo 3 e 4. Então os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Era o plano dos líderes religiosos matar Jesus. E eles estavam planejando isso há tempos já. Porque eles tinham receio de perder a sua liderança religiosa, o poder, a influência que eles tinham. E lá no versículo 7, algo muito importante a ser refletido. Versículos 6 e 7. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. E aqui nós temos vários materiais, né, reflexões, inscrições, comentários sobre isso, né? E dentre eles nós vemos aqui algo muito importante, né? O que foi essa unção de Jesus, né? Isso era uma unção, né? Derramar o óleo sobre a cabeça dele e sobre um perfume preciosíssimo. Aqui, profeticamente, Jesus estava sendo preparado para o seu sepultamento. Eles faziam isso, né? No sepultamento, né? Lançavam perfumes, óleos preciosos, né? E essa mulher foi mesmo impelida, movida por Deus a já fazer isso na vida de Jesus profeticamente para o seu sepultamento. E aqui nós vemos a importância disso, o entendimento disso, porque esse vaso de alabastro, né? Alguns comentaristas dizem que o valor disso era como se fosse de um ano inteiro de trabalho. Ou seja, realmente era algo que tinha muito valor. E por isso, nós vemos aqui a indignação dos discípulos. Versículo 8. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Realmente era uma causa muito nobre, né? Fazer isso aos pobres. Mas eles não discerniram os tempos, né? Eles não discerniram que aquele era um momento único na vida de Jesus. E isso é algo que nós precisamos refletir. Precisamos ver momentos únicos com Jesus e não deixar de honrá-lo, e não deixar de apreciá-lo, e não deixar de desfrutar de momentos únicos com Jesus. Então não se esqueçam de pensar sobre isso nos nossos momentos com Jesus, no nosso relacionamento com Jesus, com a pessoa de Cristo. Nós não podemos perder o time e ter o perigo de tratar Jesus de uma forma que não deveria, e sim honrá-lo, e sim prestigiá-lo, e sim desfrutar plenamente da sua presença e assim honrá-lo. Versículo 13. E o que aconteceu com essa mulher que discerniu esse tempo e fez esse ato profético na vida de Jesus? Versículo 13. Em verdade lhes digo, Jesus proferiu essas palavras, em verdade lhes digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. A memória do ato dessa mulher revela Jesus. Olha aqui nós, depois de 2000 anos, contando a história dessa mulher, de um ato
de entrega, de discernimento, de entendimento, de honra de Jesus, de um momento único com a pessoa de Jesus. Versículo 14, temos algo muito interessante a refletir também. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. E aqui nós temos o início, da traição de Jesus. E aqui temos um dos apóstolos, um dos 12, ou seja, um dos que andou próximo de Jesus, foi escolhido por Jesus, caminhou com Jesus, ouviu com Jesus, comeu com Jesus, viveu com Jesus por pelo menos 3 anos próximo dele, chamado de seguidor de Jesus, foi quem teve uma das iniciativas também de entregar Jesus para a morte. E nós temos alguns estudos sobre isso, Obviamente que tem várias teorias, mas a primeira delas é que realmente era para se cumprir uma profecia que já era predita desde o Velho Testamento, e uma dessas citações está em Zacarias 11, 12 e 13, que fala que Jesus sobre a entrega da troca e a venda de Jesus por 30 moedas. E outras que foi uma profunda frustração de Judas, porque eles tinham uma visão messiânica totalmente diferente do que Jesus vinha feito, e ele teve, esse pensamento. Isso é tudo, algo que são teorias, na verdade, e ele pode ter pensado dessa forma, por isso agido assim, em que Jesus, por essa grande frustração dele, que Jesus não era o Messias em que eles esperavam, eles tiveram essa atitude, falaram, não, ele é um charlatão, então vamos entregá-lo e matá-lo, ele está nos enganando. Algumas teorias, alguns estudiosos também falam sobre isso. E aqui nós vemos a traição de Jesus, o ato em que Judas vende, trai, entrega Jesus. Versículo 15. Então ele disse, quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus aos principais sacerdotes, aos líderes que queriam matá-lo. E qual é a reflexão sobre essa atitude de Judas? Em todos os momentos na nossa vida, ou no passado, ou no presente, ou no futuro, tivemos uma atitude dessa com Jesus, certamente nós o traímos, ou nós o vendemos, ou nós o trocamos por alguma coisa. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. Faça uma autoanálise. Se isso já aconteceu, que você não repita. E se isso está acontecendo, abra os seus olhos. Se você está trocando ou vendendo Jesus por algo. Pense sobre isso. Nós não podemos permanecer nessa atitude de Judas. Ela pode ter acontecido ou ainda acontecerá, mas nós precisamos abrir os nossos olhos e sermos transformados pelo próprio Jesus para não trairmos, nem trocarmos, nem vendê-lo por nada nessa vida. Pense sobre isso. Essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra revela aos nossos corações a verdade de quem Deus é, de quem Cristo é e tudo que Ele faz nas nossas vidas. Muito obrigado porque nós podemos desfrutar e aproveitar da tua presença e que a gente não perca tempo, Deus, de desfrutar e honrar o Senhor em todo o tempo nas nossas vidas. Que a gente possa mesmo ser sondado pelo teu Espírito e abrir os nossos olhos sobre se não estamos traindo, trocando ou vendendo o Senhor. E que possamos nos arrepender e mudar as nossas atitudes e caminhar, Deus, em amizade e em verdadeiro, Deus, desejo do coração de viver a vontade, o plano e o projeto do Senhor para as nossas vidas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe você.